Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Glória. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse dia, Deus tem uma palavra de fé, alegria, restauração, restituição e salvação para nossas vidas. Meu nome é Renata Rios e eu venho com todo o prazer dizer para você que o Senhor continua contigo e Ele está no barco contigo. Em Lucas 5, a partir do versículo 1, eu vou ler para você acompanhar, de que quando Jesus está no barco, quando Jesus entra em uma causa, toda a situação é transformada. E assim diz a palavra: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Essa palavra é uma palavra de milagre. A Bíblia nos relata que Jesus estava a pregar na beira da praia. Todos esses pescadores haviam passado a noite no mar aberto, tentando trazer o sustento para o seu lar, para as suas famílias. Sem terem êxito, entraram à noite, vararam a madrugada, chegaram pela manhã na beira da praia, desgostosos, desiludidos, sem nenhuma espécie de esperança, porque não haviam pescado nada, nem o próprio alimento para levar para o seu lar. Só que ao chegar na praia, o Filho de Deus estava ali.
o Verbo vivo. A Bíblia diz em João 14, versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como ter derrota se Jesus estiver no lugar. Jesus começou a pregar, começou a ter um culto ao ar livre naquele lugar. Jesus sabia que aqueles homens tinham famílias e não tinham pegado nada. E Jesus disse: volta para os seus barcos. Simão, volta para o seu barco. Eu fico conjecturando Simão, tentando entender. Peraí, eu passei a madrugada toda, eu já lavei a minha rede, porque de tanto jogar a rede ao mar, a rede vem suja de folhas, de algum pedaço de pedra. E ele está mandando eu voltar para o mesmo lugar aonde a minha esperança acabou. Pedro teve fé e disse a Jesus: segundo a tua palavra, Jesus, o que o Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer pela fé. Pedro não voltou sozinho para o barco. Jesus foi com ele. Eu acredito que Jesus fez Pedro parar no mesmo lugar onde ele passou a noite. E eu creio que Jesus dizendo a Pedro assim, ó, lança a rede. Joga a rede lá. Oh, glória! Você está me entendendo? Pedro lança a rede. Quando Pedro puxa a rede, já não pode mais puxar sozinho. De tão grande que foi a quantidade de peixe que veio na rede de Pedro. A Bíblia diz, nos conta aqui, que o barco de Pedro ficou cheio de peixe. Não tinha mais como colocar e eles tiveram que chamar os outros barcos, os seus amigos que também estavam com ele naquela madrugada, que também estavam na beira da praia sem conseguir nada. Chegaram desolados. Encheu o barco de todo mundo. Quase veio a pique, o barco quase virou. De tão tamanha maravilhosa foi a bênção do Senhor sobre a vida daqueles homens. O que eu tenho para lhe dizer nesse dia? Estamos vivendo um tempo em que se foi para o mar, lança a rede de um lado, lança a rede do outro, lança a rede do outro e não se pegou nada. Estamos desde o mês de março vivendo num mar cheio de tempestade. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer do céu. Jesus tem o controle de tudo. A Bíblia diz que Deus é o Todo-Poderoso, todo. Nada foge ao controle de Deus. E Deus, nesse momento, quer nos ensinar a chegar mais próximo dele, a se tornar íntimo dele. E dizer para você, eu estou entrando no teu barco. Ei, tenha fé. Lança a rede de novo agora, mas lança de novo com muita fé. Porque quando você puxar de volta a sua rede, glória, você vai ter tantas bênçãos, tantos peixes. A sua vida vai mudar de uma tamanha forma que você vai ver o meu milagre chegar na sua vida. Sabe o que eu imagino? Eu imagino depois, quando eles voltaram para Jesus, e a Bíblia diz que depois disso Pedro seguiu a Jesus. Eu vou contigo, onde tu for eu vou. Eu não te perco mais por nada, Jesus. Mas eu imagino Pedro chegando em casa, contando para sua esposa, para os seus filhos, o que havia acontecido naquela pesca, naquela manhã. O que eu quero te dizer? Não abandone o seu barco. Não deixe de sonhar.
Tenha esperança, porque eu creio que ainda por esses dias, o quadro das nossas vidas, mesmo em meio a toda essa situação de pandemia, começa a mudar. Quando você profetiza uma palavra de fé, de ânimo, Deus muda a situação. Jesus muda a situação. Jesus está dizendo para mim e para você: eu estou contigo, eu estou no barco. E você vai pescar. Você vai ter o mantimento. Em todas as áreas, a prosperidade em abundância. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Deus abençoe o seu trabalho. Deus te dê sabedoria para se reinventar nesse momento e ser próspero na terra. Você não vai parar. Deus abençoe.